Ei, Léo, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Esperar uns 2 minutinhos para ver se o pessoal começa a entrar. Tá bem metálica a sua voz. Vamos ver se o pessoal entra aí para ver se é o problema é a minha conexão aqui ou é a sua. Tá, beleza. Tem bastante gente entrando já. Tem pessoal entrando. Legal. Enquanto o pessoal tá entrando aí, como que foi mais um dia de quarentena, Léo? Eu não consegui entender o que você falou. Pessoal, deixa aí nos comentários se a voz da Carol tá também ou só é aqui comigo. Fala aí, Carol, para ver se Tá a me sua ouvindo, Léo? voz que tá falhando ou é a minha. Pessoal, vocês conseguem me escutar bem? Escutar bem o Léo? Yasmin, a voz aí também ou é só aqui? A sua deu uma Da falhada Yasmin também também, tá Léo. falhando. O pessoal tá falando que tá conseguindo escutar bem a gente. Você consegue me escutar bem? Não tô conseguindo ouvir direito não, Carol. Acho que é só Deve ser a porque eu tô conexão tentando. mesmo, Léo. Deve ser porque eu tô na live aqui. Só um minutinho. Beleza? Fala aí, Carol, pra ver. Tá beleza agora, Léo? Me escutar? Fala aí. Léo? Tem. Vou ter que fechar aqui. Eu tava tentando gravar, só que tá ficando muito pesado pra minha live. Beleza. Vou fechar aqui. Vamos ver se melhora. Fala aí alguma Conseguiu. coisa. Deu uma melhorada agora? Tá conseguindo me escutar melhor? Continua travando pra mim aqui a sua voz. Bom que tem o pessoal já entrando, a gente vai esperando entrar mais um pouquinho enquanto vai melhorando sua conexão. Tá falhando. Tá falhando muito, muito, muito? Seu celular tá conectado no Wi-Fi, Carol? O meu sim. Sua tá gravando pra mim. Ó, o pessoal tá ouvindo bem os dois. Sim, eles estão falando que não conseguem escutar bem, gente. Não tô conseguindo te ouvir. Peraí. Deixa eu ver se eu acaba aqui no meu computador. Peraí. Beleza.
Fala aí, Carol, para ver. Ficou melhor, Léo, o áudio? Você tá conseguindo me escutar bem agora? Ixi, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo, tá? Beleza, eu Rapidinho. te convido. Então, pessoal, enquanto o Léo tá tentando regular a conexão dele aqui pra gente fazer essa live, temos umas novidades para dar para vocês. Deixa eu só conferir aqui. Nós vamos fazer a realização de um sorteio aqui no final das nossas lives para todo mundo que estiver participando. Já foi divulgado aqui na nossa página, fizemos a publicação falando sobre esse sorteio, né? O nosso sorteio vai estar valendo uma camisa de Delphos, um modelo novo da nossa camisa aqui do projeto, uma eco bag com as diversas formas que os nossos gambás, saruês, mucuras são conhecidas. E também vamos fazer nesse sorteio um sorteio do livro do Instituto Últimos Refúgios, que é da Reserva Biológica de Soretama, que é uma das maiores reservas que nós temos aqui no nosso estado. Vamos ver aqui se a gente consegue conectar o áudio de novo. E aí, Oi. Léo, beleza? Tá melhor agora? Cara, eu não estou conseguindo. Tá Fala melhor? de novo aí. Consegue me escutar bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar no meu computador, tá? Só um minutinho. Vou ver se eu consigo. Beleza, Eu Léo. não sei se... Só um minutinho. Não sei se dá para... Não dá não para solicitar aqui do computador pra entrar. Faz o seguinte, tenta botar um fone, se bem que não vai adiantar não você botar um fone de ouvido, né? Deixa eu ver se te ajuda, vamos lá. Não estou conseguindo te ouvir nada. Vamos lá. Consegue melhorar agora, Léo? Não, não melhorou não. Mas vamos tentar. Vamos... Às vezes melhora Vamos daqui a pouco. tentar. Então, vamos lá que vai dar tudo certo. Ó. Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma live de hoje, nossa segunda live, né? Em aniversário do Projeto Marsupiais. Hoje a gente está aqui conversando um pouco, batendo um bate-papo com o Leonardo Merson, ele que é o presidente e fundador do Instituto Últimos Refúgios, né? Nosso fotógrafo e cinegrafista de natureza. Também fotógrafo colaborador da National Geographic e BBC, além também de fazer parte de diversos outros projetos de conservação que nós temos aqui no Espírito Santo. É uma honra, Léo, estar conversando aqui com você, né, aproveitando para bater um bate-papo sobre a sua fotografia de natureza para a utilização da nossa conservação, na nossa fauna. E, bom, a gente quer saber um pouco mais de você, Léo. O que te motivou a trabalhar com fotografia de natureza? Cara, eu não estou conseguindo te ouvir nada, nada. Tá falhando, não dá para entender nada que você está falando. Tá falhando muito, Léo? Não, eu não estou conseguindo entender nenhuma palavra. Está dando aquele som metálico, eu não estou conseguindo entender. Vamos ver aqui. Deixa eu... Oi? Léo, tá Eu ruim tentei aí? dar uma olhada pelo computador, eu não consegui também. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui de alguma forma. Só um minutinho Você que eu tá vou tentar perto do seu mudar o... roteador, Aí, Léo? só um minutinho. Beleza.
Léo? Vamos ver. Léo? Fala aí, Carol, para ver. Léo? Melhorou o seu áudio? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resetar minha internet, só um minutinho. Eu vou... Tá, beleza. Fala Oi, aí, Carol, Léo. fala aí. Beleza? Agora deu. Deu? É, Tá conseguindo me ouvir melhor? agora tá dando para entender. Agora tá dando para Show, conversar. vamos, Reiniciei o vamos modem lá lá. agora. Show. Vamos lá, refazer nossa abertura da live, né? Que você não conseguiu entender. Isso. Bom, Isso. hoje nós temos mais uma live aqui no Projeto Marsupiais, em comemoração aos nossos 3 anos, nosso aniversário de 3 anos, né? Hoje a gente vai bater um bate-papo aqui com o Léo, Leonardo Messon, que é o nosso presidente e fundador do Instituto Últimos Refúgios, fotógrafo e cinegrafista de natureza, fotógrafo colaborador da National Geographic e BBC, além também de fazer parte de diversos outros projetos de conservação aqui do nosso estado, do Espírito Santo. É uma honra, Léo, estar falando com você. É um prazer imenso estar aqui com você, batendo esse bate-papo. E a gente quer saber, não só nós, muitas pessoas também querem saber o que te motivou muito a trabalhar com a fotografia de natureza. Bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, meninas, você, Carol, Yasmin e o resto da equipe do Marsupiais. Eu fico muito feliz de ter participado desde o início da história do projeto, tenho acompanhado a luta de vocês, o trabalho voluntário que vocês têm feito. Vixe, acho que é a conexão do Léo. E eu fico feliz de estar fazendo parte, né, do projeto Marsupiais. Né? Eu comecei a fotografar mais de 15 anos atrás. Quando eu estava na faculdade, eu tive acesso às primeiras câmeras fotográficas. Lá na época nem tinha câmera digital ainda. Eu fotografava com a câmerazinha analógica da faculdade. Foi só no meio da faculdade que começaram a aparecer as câmeras digitais. O pessoal está falando que está ruim o áudio. Tá dando uma travada na sua ligação, não, na sua chamada. O meu parou também aqui. Tá travando Agora também. a gente consegue te ver. A internet daqui de casa mesmo, então. Se continuar travando muito, eu te mando as perguntas aqui na caixa e você lê, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo fazer pelo 3G. Alô, fala aí, Carol. Léo? Tá tudo ok voltou. agora? Tá, eu botei no meu 3G, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Se ele parar no meio aqui, eu volto pro Wi-Fi. Beleza. O pessoal tá falando que tá pior do que lá no Forno Grande, que a nossa internet é pingadinha. Nossa, lá em Forno Grande é complicado mesmo. Nem tem sinal no meu telefone lá. Então, continuando, eu fotografava com as câmeras analógicas lá da UFES, né? Eu fiz design lá na UFES, e antes da metade do curso não tinham as câmeras digitais. A gente tinha que fazer todo aquele processo de fotografia analógica, de tirar foto com a máquina de filme mesmo.
comprar o filme, depois revelar o filme, depois revelar a foto. A gente tinha um laboratóriozinho, né, na UFES que revelava as fotos preto e branco. Na época, eu lembro que revelar filme para estudante, revelar filme, revelar foto, ficava muito caro. E aí a gente tentava fazer no laboratório da faculdade mesmo, revelar as fotos. E foi nesse processo aí que eu descobri a fotografia com as professoras lá da UFES, a Simone, a Gorete, alguns professores. Eu fiz alguns cursos extracurriculares também, em outros cursos. Eu fui pegar alguns cursos de comunicação lá de fotografia lá na comunicação da UFES também, com o Rodrigo Rossoni, com professores bem bacanas. E aí eu tive essa primeira percepção da fotografia, era muito questão de fotografia analógica ainda. E aí depois, quando as câmeras digitais chegaram, eu estava estagiando na época numa agência de propaganda, publicidade e propaganda, consegui juntar meu saláriozinho lá de estagiário, 2 meses de salário de estagiário, e consegui comprar uma daquelas câmeras compactas que fotografava em 4 megapixels. Hoje em dia, eu acho que é até difícil você achar celular que fotografa menos que isso, né? Normalmente é sempre de 10 para mais agora, né? 10 megapixels para mais. E aí eu comecei a fotografar com essa câmerazinha pequenininha, já dava uma impressão bacana quando você precisava imprimir. E eu comecei, óbvio que eu não tinha todas as possibilidades da fotografia como eu tenho com os equipamentos corretos. Essa câmerazinha eu tive que tentar explorar o máximo que ela podia me dar. E aí eu comecei a perceber que as vantagens dessas câmeras pequenininhas eram a macro, por exemplo, as fotos de paisagem. Então, por isso que lá no início do meu trabalho, a maioria das fotos eram de macro, porque eu comecei a fotografar macro, me acostumei com macro, não me preocupava a trabalhar a iluminação de macro. E aí começou a fui desenvolvendo. Na época, quando eu comprei essa primeira câmerazinha, né, antes eu tinha tido câmeras analógicas também. Eu tive uma Nikon FE, que era uma câmera de ferro. Você podia usar de martelo, inclusive, né? Não conhecia, cheguei a conhecer dessa máquina, não. Tem uma Nikon FE, que é o modelo da câmera, né? E era de filme, e eu fotografava com filme, mas eu fotografava tudo. Fotografava pessoas, fotografava paisagens. Quando eu comprei essa câmera digital, eu comecei a explorar bastante coisa também, pessoas, fotografava as viagens. Só que eu tinha um aquário em casa. E aí eu comecei a fotografar os peixinhos dentro do aquário para postar na internet. E o pessoal começou a gostar. Eu fazia uma luz diferente, eu botava uma câmera numa angulação diferente para não aparecer o reflexo. E aí, posteriormente, eu comecei a fotografar surf. Eu ia para a praia, fotografar os surfistas para vender as fotos para eles, para poder revelar as minhas próprias fotos, né, na faculdade. E aí dava uma graninha pouca, mas já dava para pagar, né, para revelar o filme, revelar as fotos coloridas, porque no laboratório da faculdade só revelava preto e branco na época. E aí eu comecei a testar esse monte de tipo de fotografia. Na época eu não tinha decidido ser fotógrafo de natureza, nem sabia da possibilidade que existia a possibilidade de ser fotógrafo de natureza. O acesso que a gente tinha à internet era muito limitado, o Google era quase uma página de cartão de visitas, e sério, não tinha informação sobre fotografia e tal, fotógrafos, ninguém botava foto online, nem sabia quais eram os fotógrafos de natureza. Eu lembro que na época tinha um fotógrafo de natureza aqui no estado, que era o André Alves. Ele até professor da UVV de fotografia. Ele fazia vários estudos de foto. Um deles, ele gostava muito da fotografia de natureza, só que depois ele abandonou, foi fotografar só fotografia de casamento. E isso, inclusive, foi um dos motivos que eu achei que qual eu achei que não era possível trabalhar com fotografia de natureza. E aí, isso foi em 2003, 2002, até 2004, mais ou menos. Quando, em 2004, eu comprei minha primeira câmerazinha. Eu já fotografava com as de filme. E aí, mas eu não fazia ideia que dava para trabalhar com fotografia de natureza.
né? Não existiam fotógrafos de natureza, existiam fotógrafos de natureza como o Araquém Alcântara, o Sebastião Salgado, acho que não fotografava natureza ainda na época, ou pelo menos não divulgava as fotografias de natureza dele, ele fotografava mais com pessoas. Tinha o Luiz Cláudio Marigo, que foi uma grande inspiração, eu lembro até hoje, lá quando eu era criança, de ver as fotos dele impressas naquele chocolate surpresa, que vinha as fotos dos animais. Isso me inspirou demais, ver aquelas fotos daqueles bichos do Brasil, porque antigamente a educação ambiental nas escolas era feita com bicho da África, com leão, elefante, girafa. A gente não tinha acesso a essas informações sobre os animais brasileiros. Ou os cangurus da Austrália, né? Os koalas. É assim que era feita a educação ambiental aqui. E aí, através das fotos do Luiz Cláudio Marigo, foi a primeira vez que eu vi fotos mesmo de animais brasileiros, ou que eu me atentei para isso também. Não sei se existiam em outras mídias, mas acho que eu não tinha acesso, eu era criança. Mas aí isso me inspirou bastante, eu sempre gostei muito de natureza, meus pais sempre me incentivaram muito a estar no meio da natureza, a consumir natureza, né? A me sentir bem no meio da natureza. Mas aí nessa época da faculdade eu não fazia ideia que dava para trabalhar com fotografia de natureza. Eu adorava fazer fotografia de natureza, só que eu pensava que eu ia virar fotógrafo de, sei lá, de pessoas. Casamento, né? Casamento. Na realidade, eu estava em dúvida se eu ia seguir a área da fotografia ou se eu ia seguir a área do design, que na época eu trabalhava criando sites. Eu era formado em processamento de dados na escola técnica e eu trabalhava fazendo site. E aí, cara, chegou na época Começou como um hobby, né? Começou como um hobby, então... Isso chegou na época da minha iniciação científica e eu precisei escolher um tema para trabalhar. E aí eu escolhi a fotografia, que era a crítica genética na fotografia, que a crítica genética é você estudar o trabalho do fotógrafo através do material que ele cria antes da obra estar pronta, o processo dele. E aí foi que eu descobri mais o trabalho dos fotógrafos igual o André Alves, o Sebastião Salgado, o Araquém Alcântara, o Luiz Cláudio Marigo, e eu comecei a ver uma relação entre as fotos desses caras, né, que eles fotografavam o mundo de maneira belíssima, lógico, só que o que eu mais gostava do trabalho deles é que eles conseguiam utilizar as fotos deles para um propósito maior. Né? Eles não simplesmente faziam fotos bonitas. A gente que faz fotos bonitas tá cheio, tem um monte de gente talentosa aí. Só que o que eu admirava desses caras era a capacidade deles de fazer com que a mensagem chegasse para as pessoas através das fotos. E aí eu me inspirei muito nisso, estava super empolgado. E aí chegou na época do meu projeto de graduação na UFES, e eu tive que escolher mesmo. Ou eu trabalhava com site, que eu estava ganhando bem até na época, fazendo site freelancer, estava numa época que estava explodindo a internet. Eu estava com os projetos de fazer alguns sites meus e tal. Inclusive, na época, era em 2004, 2005, eu estava com a ideia de fazer um site desses cursos online que não tinha na época. Se eu tivesse feito, eu ia estar rico hoje. Mas, enfim, hoje eu estou rico de experiências. Né? Eu não fiz esse site, mas pelo menos eu estou rico de experiências. Eu vivi muita coisa legal como fotógrafo de natureza. E aí, cara, eu tive que escolher entre trabalhar com websites que dava dinheiro ou trabalhar com o que eu era apaixonado, que era fotografia. E aí eu falei, quer saber, eu não vou conseguir trabalhar com um site, eu não gosto de lidar com esse tipo de cliente, eu fico muito estressado, eu sou um cara mais calmo, um cara mais na paz, e a galera é muito frenética nesse mercado. E aí dava muito. Hoje em dia a internet dá problema, né? Imagina naquela época. Então, nossa, era muito estressante. Trabalhar com internet hoje em dia é pesado, mas naquela época era complicado. E aí eu falei, cara, não vou aguentar, eu vou fazer o que eu amo, fotografar. E aí eu tive que escolher que tipo de fotografia. Eu já tinha tentado todo tipo de fotografia. Eu fotografava a natureza, mas eu testava outras coisas também. Igual era na época no Orkut, eu postava foto de natureza lá, dava, sei lá, 5 curtidas. Eu já gostava, pô, imagina você, 5 pessoas vendo o seu trabalho, né, gostando, curtindo o seu trabalho. E aí um colega meu que fotografava no artístico, postava a foto lá, dava 2.000 curtidas. Falei, cara, vou fotografar no artístico também. Eu fiz algumas experiências de fotografando no artístico.
Começou a falhar aqui, Léo, a sua chamada. E a live do Léo travou de novo. Vamos esperar ele voltar aqui enquanto isso. Ah, pô. Léo, tá travando aqui, ó. Tá travando. Ai, Voltou. Tá voltando. tá. E aí eu comecei a perceber, tá me ouvindo? Deu para ver? Tá sim, beleza. Aí eu comecei a perceber que até a fotografia no artístico queria fazer no meio da natureza, né? Aí o pessoal falou que tá travado ainda, Carol. Será que voltou? Pra mim você tá falando normal. Tô conseguindo te escutar e te ver. Tá. Deixa eu tentar. Esse Wi-Fi melhorou aqui. Eu tava tentando no 3G. Mas enfim, aí eu comecei. A live do Léo deu uma travada. Travou de novo pra vocês, pessoal? Pra mim aqui caiu. Léo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Foi, tô te ouvindo e te vendo agora. Léo? Enquanto o Léo consegue restabelecer a conexão, pessoal, deixar avisado aqui para vocês que após a live do Léo, a gente vai ter outra aqui com o Rafael Gaspar. Opa, Léo? Voltei? Léo? Voltei? Tô conseguindo te ouvir, beleza, foi. Então, aí eu comecei a perceber que até a fotografia de natureza, que até a fotografia de no artístico eu queria fazer na natureza, e eu falei, quer saber? Já que eu estou fazendo o que eu chutei o balde do que dá dinheiro, eu vou escolher o que eu amo mesmo, que é a natureza. E aí eu comecei, eu fiz meu projeto de graduação com fotografia de natureza. Eu fiz o meu primeiro livro de fotografia na universidade ainda. O meu projeto de graduação foi o processo de produção de um livro de fotografia de natureza, inclusive. Foi uma experiência bem legal. Eu imprimi até esse livro, foi meu primeiro livro quando consegui o apoio do IEMA para imprimir esse livro lá do Parque Estadual Paulo César Vinha. E foi um livro que abriu muitas portas para mim. Eu ganhei minha bolsa de estudos para estudar fotografia lá na Alemanha, com esse portfólio. Acho que na época foram 6 brasileiros só selecionados para essa bolsa, com tudo pago, né? 2 anos estudando Que fotografia lá na legal. Alemanha. E também foi o projeto que abriu Legal. as portas para mim lá no Instituto Terra, que o Sebastião Salgado recebeu o meu livro de uma mãe de um amigo meu, que eu não tinha essa intenção, nem sabia que ela conhecia, e ela deu de presente o livro para o Sebastião Salgado, esse primeiro livro, e ele me convidou para fazer o projeto lá no Instituto Terra, e até hoje nós somos parceiros lá do Instituto Terra. E aí, a partir disso, foram mais de 15 anos de fotografia de natureza, com 10 livros publicados aí, a gente se faz algumas tentativas aí na área do vídeo também, apesar do meu equipamento não ser ideal, mas a gente faz bastante coisa em vídeo. E foi aí, essa foi a motivação, me estendi bastante, acho que a live foi só sobre isso. Ah, mas sempre, como você mesmo já falou comigo, né? Sempre avante, nunca ficar parado. Verdade. Inclusive, esse seu livro do Paulo César Vinha, eu já tive a oportunidade 2 vezes de ter ele na mão, não consegui ter ele, mas ainda tô na luta de tentar conseguir esse livro de novo. Ainda vou conseguir Esse livro, ele. esse livro foram impressos só 500 exemplares e existem pouquíssimos hoje em dia. Ele foi publicado em 2009 só. Eu terminei o meu projeto do livro em 2007, só 2009 a gente conseguiu publicar. Demorou bastante, mas eu não parei, né? E foi nessa época também desse projeto desse livro que eu criei o Instituto Últimos Refúgios. Vendo aqueles animaizinhos lá, eu esperava 8 horas, cara, 8 horas por dia numa barraca, esperando o bicho passar. Você não tinha informação sobre fotografia de natureza na época, você não sabia que essa era uma técnica que não era, que não era tão eficiente, né? E aí Uhum. eu ficava 8 horas por dia lá esperando, às vezes não passava nenhum bicho em 8 horas. E aí eu tinha muito tempo para pensar, né? E aí eu tive depois, esses bichos aqui estão tão espremidinhos nesse parque, eles não estão, né, eles não podem ir para mais lugar nenhum, tá tudo sendo tudo destruído. Esse aqui é realmente o último refúgio desse animal.
E aí eu pensei, pô, que nome legal, eu acho que eu vou começar um projeto com esse Com esse nome. E aí nome. foi. Foi Deu dentro da super barraquinha lá. certo. E deu super certo, né? Hoje está aí, não como projeto, mas como Instituto Últimos Refúgios, indo sempre avante. E, Hoje em dia a gente tem vários projetos. O projeto Marsupiais é um desses projetos que a gente tem dentro do Instituto Últimos Refúgios. ó, Isso aí. Mas a gente apoia dezenas de projetos também, sim, cada um num nível diferente. Tem uns que a gente é mais ativo, outros que a gente apoia em algumas coisinhas específicas. Mas o objetivo é sempre um só, a conservação da natureza. E o objetivo é que aqueles bichinhos que eu via lá em 2006, 2007, presos lá, ilhados naquele parque, eles tenham, estejam mais seguros, tenham outras opções e, consequentemente, a nossa sociedade também viva melhor, porque do jeito que a gente está fazendo, a gente já viu que não funciona, tanto que está aí essa tragédia que está acontecendo agora, né? Por causa que um dos motivos é esse, a falta de respeito com o qual a gente lida com a natureza. perfeitamente. A gente pode presenciar isso muito bem também aqui na Grande Vitória, na questão de poluição, né? Lixo na rua, a falta de respeito com os animais mesmo, pela questão do crescimento populacional da sociedade, né? Mas eu vou te falar que as pessoas estão ficando mais conscientes, Carol. Na minha época, não se falava em meio ambiente, nós éramos considerados ecochatos, xiitas, Uhum. só por querer preservar. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós somos ambientalistas, só porque hoje em dia está voltando a moda para sermos ambientalistas xiitas para algumas pessoas, né? Sem Sim, citar muitos nomes, mas eu tenho muito orgulho de, hoje em dia, as pessoas nos considerarem ambientalistas, não ecochatos. Tá? A gente já conseguiu sensibilizar muita gente e eu vejo isso, que eu estou há bastante tempo nessa área, eu vejo que a mentalidade das pessoas está mudando, me dá um pouquinho de esperança. Pessoas como você, como Yasmin, os voluntários do Projeto Marsupiais, estão nessa luta toda. Na minha época, eram pouquíssimas as ONGs que trabalhavam com conservação, muitas ONGs trabalhavam com pesquisa, que obviamente a pesquisa deles direcionava as políticas públicas e tudo mais, mas com uhum, conservação mesmo eram pouquíssimas que você vai ver. Era sim. Projeto Arpia, Projeto Tamar, Projeto Peixe-Boi, né, Projeto Valejo Bart, essas ONGs que estão aí há muito tempo, sim, mas hoje em dia dá para ver que tem muito mais gente fora, inclusive, da área da biologia. Antes, as pessoas que faziam parte das ONGs eram pessoas que estavam ali na área da biologia, então hoje em dia não. Hoje em dia é uma galera muito bacana. E Sim. essa inclusive, é uma das minhas motivações de continuar trabalhando com ONGs, porque é um perrengue pequeno que as pessoas não fazem ideia. Mas as pessoas que a gente conhece, que se juntam às ONGs, que se juntam a gente, fazem tudo valer a pena, porque normalmente você fica cercado de pessoas muito boas. Então, essa é É. uma das vantagens de você estar envolvido com ONGs, né? Obviamente com ONGs boas, igual a que a gente tenta fazer. A gente tenta fazer com que o Últimos Refúgios sempre seja uma ONG bem idônea, né? Bem correta, honesta, nunca nos deixamos não nos deixamos levar por propostas desonestas. Né? Tudo que a gente faz é com coração, é com carinho, com respeito e com honestidade. Sempre mantendo o foco no nosso objetivo, isso é importante. E foi até um pouco, você disse um pouquinho agora, aqui na nossa live, quais seriam as regras para a gente ter um sucesso na fotografia de animais, como a gente faz para poder conseguir uma boa foto? A famosa Cara, foto, aquela foto que você olha assim, nossa, que foto linda desse animal. fotografia de natureza é uma área complicada, é uma profissão muito complicada, muito árdua, ainda não é valorizada do jeito que deveria ser, porque eu conheço pouquíssimas profissões que são tão árduas como a fotografia de natureza. Está no meio do mato, correndo perigo, com doenças mil, carrapato, milhões de mosquitos, às vezes você fica desesperado e tem que estar lá e suor subindo no morro. Óbvio que é muito sacrifício físico, mas as recompensas são muito boas também. Você vive uma vida de muita aventura, de muitos conhecimentos novos, empíricos ou teóricos que você aprende, ou lá no meio do mato, ou com a galera, com os estudiosos que você conhece. Né?
mas é muito árduo. Para você ter sucesso com a fotografia, é persistência. A maioria dos fotógrafos que eu vejo que desistem é isso, porque não tiveram a persistência que a fotografia de natureza exige. Na época que eu comecei, não existia mercado nenhum de fotografia de natureza. Muito raro um outro fotógrafo conseguiam fazer trabalhos esporádicos com fotografia de natureza. Você contava nos dedos os fotógrafos de natureza no Brasil, né? E hoje em dia a gente conseguiu, lutando muito, criar um mercado para fotografia de natureza aqui no Brasil. Eu digo conseguimos do plural porque tem muita gente boa, muitos colegas que lutam há muito tempo também por essa área. O João Marcos Rosa, o Luciano Candizani, né? O João Paulo Krajewski, colegas meus aí, o próprio André Alves, né? E os grandes fotógrafos, Sebastião Salgado, Araquém Alcântara, o Luiz Cláudio Marigo. Essa galera toda luta há muito tempo para a fotografia de natureza poder ser um meio de vida também, né? E eu acredito que eu também tenha contribuído bastante com isso, principalmente aqui no Espírito Santo. Com As certeza, empresas elas estão conscientes de que é um mercado, as empresas convidam a gente para fazer fotos de natureza, ou para comprar fotos, ou para fazer fotos das áreas protegidas delas. As pessoas têm interesse pela fotografia de natureza, não é só mais que bonitinho e pronto. As pessoas consomem também essa arte, porque eu considero a fotografia de natureza uma arte, apesar sim. de natureza, biologia. A gente sofre muito preconceito com isso, inclusive nos editais do governo. O último edital que a gente ganhou, que a gente até desse livro, que é o próximo livro que nós vamos lançar, que é o livro sobre o corredor ecológico do Parque Estadual de Pedra Azul ao Parque Estadual de Forno Grande, aqui no Espírito Santo. A gente quase perdeu esse projeto lá no edital, porque eles falaram que não é arte, que não é cultura. Falaram que é biologia, é meio ambiente. O meio ambiente tem um ministério só para ele. E aí teve um dia que eu estava dormindo à noite, assim, acordei meio que num impulso, assim, pensando, cara, que chato, negaram o meu projeto, tinham arquivado o projeto. E aí eu comecei a pensar, poxa, imagina aqueles artistas antigos, né, que se falassem para eles que eles não podiam usar a natureza como inspiração para fazer a arte deles. Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Aí eu escrevi, aí a gente sempre tem direito à resposta, né, quando eles arquivam o seu projeto, nessas leis de incentivos federais. E aí eu escrevi bem assim para eles. O que diria Gonçalves Dias se na época dele dissessem que as palmeiras onde o canta o sabiá não podem ser usadas como inspiração para as artes, né? E aí eles foram lá e desarquivaram o projeto, porque realmente a natureza é utilizada como inspiração para as artes desde a época das cavernas. Foi a primeira inspiração do mundo, né, para as artes. E Os aí desenhos, né? os caras pintavam, os próprios pintores, a maioria dos quadros dos pintores antigos são retratando a natureza, né? E aí a gente conseguiu, a gente venceu essa barreira aí desse edital, pelo menos. Tiveram outros que a gente perdeu exatamente por causa disso. Tem artistas da arte contemporânea aí que implicam bastante com a gente, falando que o nosso trabalho não é arte. Eu acho super triste um artista falando que que a arte do outro artista não é arte. Mas eu não me rebaixo ao nível desses caras, não. Eu respeito todas as formas de arte. E eu acho que sim, a fotografia de natureza é arte. Mas é isso, a gente ainda tem que estar tentando vencer esse preconceito, tá, Carol? Mas a dica para o sucesso na fotografia de natureza é essa: persistência, nunca desistir. E eu sou chato pra caramba em relação a isso, viu? Eu sou chato em relação a outras coisas também. Mas nisso eu sou bem chato, bem persistente. Eu sou o último a desistir sempre. Mas teria, por exemplo, umas dicas práticas pra gente, pra dar pro pessoal, de como tirar uma foto boa? Uma dica prática, como você falou, né? Ficar 8 horas lá dentro de uma cabaninha. Cara, estudar muito, testar, trabalhar muito também, sempre com respeito, obviamente, à natureza. O pessoal tem que aprender bastante a ter respeito com a natureza, porque você tendo respeito pela natureza, ela te recompensa. As pessoas acham que não, mas eu acredito muito nisso. Já me recompensou várias vezes por ter Sim. respeitado os animais, né?
É óbvio que quando a gente está aprendendo, a gente faz algumas coisas que não deveria, né? Mas com o tempo você vai aprendendo, vai se conscientizando e fazendo essas fotos cada vez melhores. E eu, particularmente, eu sempre acho que a melhor foto vai ser a próxima. Eu acho que esse é o macete, né? Eu nunca quero, eu acho que o cara que chega, não, eu já sou foda e já fiz a minha melhor foto. Eu acho que o cara dessa tendência, ele não conseguir acompanhar o mercado, acompanhar as coisas que estão acontecendo. Então, eu estou sempre tentando evoluir, sempre tentando estudar, aprender, prestar atenção, pegar dicas com outros colegas, né? E graças a Deus eu tenho tido muitos colegas que têm me ajudado muito no decorrer desses anos, não só fotógrafos, tá? Você não precisa ser fotógrafo para você conseguir dar uma dica para alguém. Eu já aprendi dica de fotografia com um mateiro, sabe? Andar devagar, né? Não só isso, isso são algumas técnicas, mas dica de fotografia mesmo. Por que você não faz a foto nesse ângulo aqui? Que às vezes você pega aquela flor ali atrás do animal, por exemplo, sabe? Coisas assim. Né? Mas é isso, a dica para fazer boas fotografias é sempre pensar assim, que a próxima vai ser melhor. É sempre importante, né? Porque se a gente já tirou uma foto boa, por que eu não posso tirar outras fotos também melhores, talvez, também, né? Para mim, sempre vai ser melhor. É a mesma questão da viagem, a próxima viagem sempre vai ser melhor, sabe? O Tudo próximo uma dia questão de sempre vai ser prática e melhor. aprendizado, né? Pensamento positivo também ajuda bastante. Você tendo um pensamento positivo que você vai conseguir, você tem mais determinação para continuar tentando aquilo. Uhum. Na sua visão, Léo, qual o impacto que uma imagem de natureza pode gerar na conservação? Eu vi uma frase uma vez, bem assim, que uma imagem é mais poderosa do que um fuzil. Né? Caraca. Porque com uma imagem realmente você consegue mudar o mundo. Né? Óbvio que com um fuzil você consegue fazer mal para muitas pessoas, mas com uma imagem, como a gente já viu tantas situações aí, realmente a gente já viu imagens mudando o mundo. Eu vou dar um grande exemplo que eu sou fã do projeto Tamar, que há 30 anos, se eu não me engano, né? Eles trabalham com conservação da natureza e eles usam a imagem, a comunicação extremamente bem. Eu não tive a felicidade ainda de conhecer quem foi o gênio que começou esse projeto, mas quem começou dessa forma, né, com a comunicação, que pensou esse projeto com a comunicação dessa forma. Mas você vê que as imagens do projeto Tamar mudaram o mundo. Se não fossem as imagens dele, obviamente contando com vários outros fatores, né? A pesquisa, a educação ambiental, o fomento ao turismo, né? O trabalho com as comunidades, mas eu acredito que as imagens, ou seja, a fotografia, no caso do Projeto Tamar, mudaram o mundo e até me emocionei aqui. Mudaram o mundo e deram pra gente um mundo. Foi mal. Calma. Porque eu me emociono com essas histórias, né, de gente que realmente fez a diferença no mundo. A gente estaria vivendo num mundo sem as tartarugas, por exemplo. Além de viver sem as tartarugas, nós estaríamos vivendo sem outras coisas também, né? O impacto da falta dessa fauna marinha, como as tartarugas, não ia ser somente faltar elas, né? Com certeza esse impacto ia gerar outros imensos problemas para a nossa sociedade e também para a natureza, né? Que de alguma forma vai retornar para a gente. Foi mal, galera, aí por me emocionar. Mas eu espero que um dia eu consiga ter um impacto no mundo igual essa galera teve, sabe? Léo, pode ter certeza, Léo. A gente não trabalha à toa, você não está trabalhando à toa, você está correndo atrás de mostrar tudo que você pode. Você está tentando mudar e trazer informação para a sociedade. Então, calma na alma, calma nesse seu coração, que você está conseguindo trazer a sua mensagem.
Eu fico feliz que quando eu recebo mensagem de gente falando, pô, Léo, eu comecei meu projeto de conservação aqui no Acre, aqui no Piauí, por causa de você, sabe? Eu acho que a gente está chegando lá, que a gente vai conseguir vencer toda essa energia negativa que está aí no mundo hoje em dia. Não, assim, infelizmente, talvez a gente precise passar por algo pior, né? Infelizmente, do que a gente está passando com a relação da pandemia da Covid, para as É, pessoas abrirem os olhos, mas sim, a gente vai conseguir, sim. Concordo com você. é. Outra pergunta que a gente também quer saber de você aqui é como lidar com o alto custo dos equipamentos fotográficos, né? Que muitas vezes uma pessoa não consegue ter um equipamento muito bom, né? E como que a gente pode lidar com essa situação? Eu já falei um pouquinho disso, né, no início. Que Isso. você começa com o equipamento que você tem e vai explorando o máximo que ele te proporciona. Se você tem uma câmerazinha que só faz macro, vai lá, faz a fotografia de inseto. Né? Se você tem um celular que só faz paisagem, vai lá fazer foto de paisagem, explora o máximo daquele equipamento, e aí quando você conseguir trabalhar, fazer, sei lá, por exemplo, você está fazendo foto só com o celular. Aí você começa a fazer umas fotos muito bacanas com o celular, você vai lá ganha um editalzinho cultural ou vende uma foto sua, ou algumas fotos suas que você consegue investir numa câmera melhor. Aí você vai lá e investe numa câmera melhor. Porque hoje em dia todas as câmeras são muito boas comparado com o que a gente tinha antigamente. Né? São câmeras que você compra, qualquer um compra, são câmeras que a gente nem sonhava em fotografar quando eu comecei. Hoje em E por isso, dia, a pessoa consegue tirar fotos muito boas com o próprio telefone, né? Não precisa ser o um equipamento celular. muito, nossa, muito caro, né? Pouca gente já percebeu, tem foto de celular nos meus livros, pra você ter ideia. Pois é. Né? Mas Isso assim, aí. mas para resumir essa questão, eu acho que a melhor câmera que você pode ter é aquela que você pode comprar. Pronto, você conseguiu comprar aquela é a melhor. Se você trabalhando, você ganhando mais grana com aquele seu trabalho, você vai conseguir comprar equipamentos melhores e por aí vai. As pessoas às vezes veem um fotógrafo com um equipamento muito bom, tá vendo? Ele também olha o equipamento dele, mas as pessoas não param para pensar quanto que aquele cara já teve que ralar, estudar, trabalhar para conseguir comprar aquele equipamento bom e evoluir a fotografia dele. Né? Eu acho que isso é muito importante da gente pensar e ver que é um processo, galera. Não tem como você começar. Obviamente, quem tem a felicidade de poder começar com os equipamentos tops, pô, massa. É isso aí, vai nessa. Mas quem não tem, cara, vai e começa com o que pode. Eu tenho uma maquinazinha humilde, né, à base de pilha ainda, não que eu seja, nossa, que fotógrafo, né? Não tiro muitas fotos, mas minha primeira maquinazinha foi até uma compactazinha, uma da Kodakzinha, e minha outra máquina foi uma da Nikon que eu comprei em 2014 e que tá sobrevivendo até aqui agora. Isso aí, eu já tive várias câmeras, já tive umas 10 câmeras diferentes, né? Assim, ao longo desses 15 anos de fotografia. E olha que foi pouco até pelo que eu faço com as câmeras no meio do mato, saio batendo, eu caio com a câmera, eu caio na água, e caio em pedra, e vixe, muita coisa. Vamos lá, o nosso tempo tá acabando aqui, ó, vamos falar outra pergunta pra você. Aham. Se você acha importante a participação, né, de outros fotógrafos, cinegrafistas, designers, e outros profissionais da sua área mesmo, na questão de mídia visual, na comunicação nos trabalhos de pesquisa e projetos ambientais, a participação deles, se você acredita que seja muito importante. Lógico, como eu falei, acho que com o trabalho, né, de comunicação, a gente conseguiu salvar espécies já, como o projeto Tamar, como as baleias também, né, que quase foram extintas. É, tem muita gente boa trabalhando nessas áreas. E eu acho que quanto mais soldados a gente conseguir nessa luta, melhor. Tá? É bem importante mesmo. Hoje em dia nós estamos montando aqui um exército com projetos marsupiais, vamos proteger para proteger nossa fauna dos marsupiais brasileiros, nosso Verdade, gambá, que infelizmente coitado, é o mais sofrido, todo mundo confunde com rato, verdade. é horrível. Eu acompanho essa luta com os marsupiais, com os gambás.
Eu acho que a gente, inclusive, já está conseguindo fazer diferença também. Espero que a gente consiga fazer muito mais. Sim, também concordo com você, Léo. É, Eu já percebi na minha família mesmo, as pessoas, meus tios, que poderiam, que seria uma pessoa que se visse mataria, me ligar, correr, falar assim, Carol, tem um eu gambá também. aqui, filhote, a mãe sumiu, o que que eu faço? Aí, tá E vem vendo? aqui em casa. Então, assim, já Tá tá, vendo? eu sei que o projeto tá conseguindo mudar muito, sim, isso eu tenho certeza, Não só o concordo com projeto, você. você também aí mudando o mundo. A gente tá tentando e caminhando pro melhor. Verdade. É que outra pergunta lá que a gente tem para te fazer é como que é para você fotografar um animal que nunca tinha sido visto antes e um animal que é comum, que muita gente também já viu. Como que é fotografar esses animais? Cara, eu não vejo. É óbvio que eu, como eu sou observador, eu gosto de observar aves. Eu tenho minha coleçãozinha lá de espécies, de fotografias de espécies lá que eu boto lá no Biofaces. Toda vez que eu chego do campo, eu vejo se tem uma espéciezinha nova para botar lá. Eu adoro, é um hobby para mim. Só que quando eu estou fotografando, não importa muito se a espécie é rara ou se é comum, eu sempre tento fazer uma foto melhor daquela espécie. Sempre, como eu falei, eu sempre acho que a minha melhor foto vai ser a próxima. Então o pessoal fica até meio bravo comigo, tem um sabiá lá no meio da trilha, no campo, a gente precisa fazer uma coisa importante lá no final da trilha, e eu lá fotografando o sabiá, eu rolando no chão, eu pegando carrapato, né, e o pessoal sendo devorado por mosquito, mas no final das contas eu consegui dar uma foto muito bacana do sabiá, já me deixa muito feliz, né, o sabiá que é o bem-te-vi, ou que seja uma rolinha, eu já fico muito feliz, óbvio que um animal raro, né, te deixa muito feliz por causa da importância daquele registro. A gente, por exemplo, com o projeto das baleias, indo fotografar as baleias, eu já consegui, por exemplo, fotografar várias espécies de aves que não tinham nesses bancos de imagem igual o Wikiaves, várias aves pelágicas, por exemplo, O ou nas albatroz, por reservas, exemplo? albatroz, por exemplo, albatroz de nariz amarelo, de pico amarelo, ou os bichinhos na reserva. A gente fotografou pela primeira vez no Espírito Santo o a Juruva, Jacuistalo, né? Óbvio que já tem pesquisadores que fizeram, mas nessas plataformas de ciência cidadã, né, que eu digo. Ou que seja, vários outros animaizinhos que a gente consegue registrar e botar eles no mapa para a ciência aqui no Espírito Santo também, é muito legal. É, é, o pessoal vai comentando aqui, né? Até o João comentou aqui, até foto de caracolzinho também, você já vai fazendo. Porque por mais É, que seja um animal comum, são animais muito presentes e importantes para a nossa fauna, é. né? Por isso que talvez eles sejam muito comuns que a gente vê, né? O João aí, ó, que comentou, já tomou muita picada de mosquito me esperando fazer foto de caracol. É... Bom, vamos lá, a gente já tá acabando, nosso tempo também tá acabando, mano. É, Você, como o nosso único integrante ainda, né, do Últimos Refúgios, que viu a cuica d'água até então, e a cuíca já d'água. quero encontrar como que foi essa experiência de você estar ali trabalhando na fotografia e do nada, meu Deus, uma cuica. Na realidade, eu fui lá para procurar a cuíca, né? Assim, eu estava lá na região e o pessoal falou, tem uma cuíca. Eu não tinha o projeto Marsupiais na época, né? E para quem não sabe, o projeto Marsupiais está com um projeto novo, querendo procurar a cuíca d'água aqui no Espírito Santo, só para contextualizar o pessoal. O cuíca d'água é um marsupial que vive dentro do rio, pessoal, uma cuíquinha mais ou menos desse tamanho assim, meio preto e branco, listrada, e vive dentro do rio. E eu fui lá em Goiás, eu estava fotografando natureza com uns colegas meus de uma ONG de lá, e eles me levaram para dar uma volta lá e para continuar as fotos deles também, as pesquisas deles. E aí a gente foi entrando no meio do rio lá para fotografar a cuíca d'água. E aí, cara, a gente tinha que andar no meio do rio com os equipamentos nas costas, dentro daquelas bolsas hermeticamente fechadas, né? Com o equipamento com a água no peito, porque não dava para caminhar pela borda do rio. E eu andava quase uma hora dentro do rio, cara, com água no peito. Um dos nossos colegas, o André, era baixinho, ele quase andava com água no nariz até. E aí, mais segurando as coisas em cima da cabeça. E a gente achava um banco de areia lá no meio do rio. A gente tinha levado uma muda de roupa seca, né, para trocar, trocava a roupa seca e ficava lá a noite inteira esperando no banco de areia do rio, esperando a cuíca d'água passar. E aí, com a lanterna, ligava para a lanterna de vez em quando, apagava e ficava quietinho. Aí ficava a noite inteira assim, ligava a lanterna, apagava, aí acabou que passou a cuíca d'água, né, umas 2 vezes. Eu consegui fazer a foto, até a foto que o projeto Marsupiais usa.
Na realidade, Maravilhosa. a melhor foto eu perdi. A gente estava voltando com os equipamentos dentro da sacola à prova d'água já, né? E aí apareceu uma cuíca d'água na nossa frente, assim, foi andando de um lado e para o outro no rio, e eu olhando assim, cuíca d'água, o que eu faço? E aí eu tentei botar meu equipamento em cima de uma vegetação, assim, para uma bolsa, né, para tentar tirar minha câmera, só que aí na hora que eu fui pro lado, ela foi, passou do meu lado, assim, subiu em cima do barranco, olhou para mim assim, olhou, e não vai ser dessa vez, né? Saiu. Nossa! E ela saiu Cara, toda para fora d'água, com aquela foto bem característica dela, com as patinhas assim na pedra, com o limo, sim, e aí a eu câmera acho. dentro da bolsa. Assim, a gente é uma vontade muito grande, né? Uma meta nossa é encontrar a cuíca d'água, mas a gente vai encontrar ainda, a gente vai Mas, descrever ela aqui de novo, vamos falar bonitinho dela. A gente encontrou a cuíca d'água finalmente, e é é, onde a gente está atuando agora, aqui na reserva de Duas Bocas, né? A gente, fé em Deus que a gente vai encontrá-la lá. Não, é, não vai ser mais você somente o único que viu a cuíca d'água. é, Mas então, aí, Léo, queria te agradecer tá bom. mais uma vez, tá? Por ter aceitado o convite de estar falando aqui com a gente, falando um pouco da sua experiência, falando com a questão da fotografia de natureza para conservação das espécies, ter se emocionado também, foi a gente ver o amor no que você faz, de ver que você faz muito, tem muito amor nas coisas que você está fazendo. Queria te agradecer imensamente pelo ter aceitado o nosso convite, ter não tem Valeu. nem palavra a te dizer, Léo. Só te Mas agradecer é isso aí, imensamente por aqui. é isso aí, eu também faço parte, né, dessa luta, e a gente está aí para isso, a gente está com o mesmo objetivo, então nem precisa agradecer. E eu que agradeço vocês por se juntarem a mim nessa luta aí. Sempre avante, últimos refúgios com o projeto Masfuiado. A gente vai longe ainda. Show, valeu. E Aí antes da foi, gente encerrar. Oi? Pode falar. não, eu só queria agradecer todo mundo que acompanhou a live até agora, né, que os nossos amigos, pessoas que gostam do nosso trabalho. É sempre muito bom, né, ter o carinho dessa galera toda que faz a gente querer, lutar cada dia mais pela conservação, porque a gente sabe que no final das contas quem luta pela conservação está lutando pela vida das pessoas que a gente gosta, né? Então é mais ou Sim, menos isso. tá lutando por Pela todas as vidas existentes aqui. sobrevivência da nossa própria sociedade, da nossa própria espécie. Sim. Então, Léo, é isso. Eu quero te agradecer mais uma vez. Foi uma honra de Valeu. verdade. Por mais que a gente tenha um contato muito direto às vezes, mas é uma honra poder estar aqui, né? Nosso tempo da cama tem 2 minutinhos. Mas, Beleza. assim, agradecer imensamente por você ter aceitado, ter falado um pouco sobre o seu trabalho de fotografia de natureza em relação à conservação. E falar com o pessoal aqui agora. A gente vai encerrar essa live aqui agora com o Léo. E já vamos começar agora, 8 horas, que vai ser a Gaspar. Yasmin falando com o Rafael Gaspar sobre a questão de captação de recursos para projetos ambientais. E Aí qualquer fala do dúvida que sorteio. vou falar sobre o sorteio rapidinho. E qualquer dúvida que vocês tiveram sobre essa live do Léo, vocês podem mandar para a gente depois que a gente vai estar te respondendo, porque realmente o tempo agora vai acabar. A gente E responde na live do sorteio, Carol. isso. E sábado também vai rolar uma live com o Léo e com a Yasmin, que vai estar tendo um sorteio de uma É na camisa de segunda, na Delphi. segunda. Na Na segunda, próxima perdão. segunda. Na próxima segunda, eu sorteio de uma camisa de Delphis, um livro da Reserva de Soretama, que é um livro de fotografias do Léo Merson mesmo, e uma ecobag do projeto Marsupiais também, com as diversas formas de falar, chamar um gambazinho. E As é isso, regras estão pessoal. as regras estão no Instagram do Projeto Marsupiais, no post. Isso, já Foto fizemos uma oficial. publicação aqui. Tem a foto oficial, pessoal. Não se esqueça de observar isso, a foto oficial. Valeu, Léo, muito obrigado. Valeu, pessoal. Falou, tchau, tchau. Tchau.